Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. Esse é o endereço do nosso site. Lá no site você tem os vídeos da Escola Bíblica Dominical. Lá no site você tem também uma mensagem escrita que introduz o assunto de cada lição. Lá no site você tem também esses slides que você vê ao fundo para você baixar quando você quiser no seu computador, no seu tablet, no seu telefone. Sabe aqueles hinos, aquelas canções que nós cantamos antes de iniciar a Escola Bíblica Dominical? Lá no site você também tem tanto a música quanto a letra, para que você possa ensaiar e cantar com os irmãos na Escola Bíblica Dominical. Quero deixar aqui uma mensagem de consolo, uma mensagem de paz no mundo em que nós estamos vivendo atualmente. Agora estamos passando por momentos difíceis, o mundo inteiro está passando por momentos difíceis. É nesta hora que aquele que tem Jesus Cristo na sua vida, ele tem paz em seu coração. E quando nós temos paz na nossa vida, quando nós temos paz no nosso coração, o que nós devemos oferecer é a paz que Jesus Cristo deixou para a nossa vida. Ele é a verdadeira paz, ele é o verdadeiro Deus, ele também é verdadeiro homem, e ele deixou uma mensagem de paz para nós que o seguimos, para nós que o aceitamos ele como nosso suficiente, como nosso Salvador. Antes de ascender aos céus, em João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então o mundo que não tem paz está em desespero. Mas você, eu, que temos paz no nosso coração, o que nós devemos fazer como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, o que nós devemos fazer agora é levar ao povo que está desesperado uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo, uma mensagem que possa fazer com que essas pessoas sintam mais esperançosa e que tenham mais fé que o Senhor Jesus ele está acima de todas as coisas. Então, deixo-vos esta mensagem. E também Isaías já disse que Jesus é o príncipe da paz. Se ele é o príncipe da paz, nós temos ele na nossa vida, e aquilo que nós temos na nossa vida nós podemos oferecer para as pessoas que estão em desespero. E nós que conhecemos a Bíblia Sagrada, nós não podemos nos desesperar, porque nós temos o conhecimento de todas as palavras que Jesus deixou, das mensagens que Jesus deixou para nós. Ele disse: no mundo tereis aflições. E ainda ele disse que antes da sua vinda, todas essas coisas aconteceriam. As pestes, os terremotos, as guerras, os rumores de guerra. E quando ele fala de pestes, ele fala de doenças como essa, de vírus como esse que está aí deixando as pessoas desesperadas. Nós temos o conhecimento dessas coisas, mas nós temos ele no nosso coração e podemos então acalmar as pessoas, levar esta mensagem de paz aos corações. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo. Vamos dar início à nossa lição. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2020 e já estamos na lição de número 12, que é a lição dessa semana. Estamos já finalizando esse trimestre
E já iniciaremos com um tema maravilhoso também, que vai ser o segundo trimestre. Mas a lição é a lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito, é o tema da lição dessa semana. Sabemos que essa lição ela foi comentada pelo nosso pastor Cláudio Honoro de Andrade. Quero também dizer para você que para mim escrever, fazer pesquisas, eu li alguns livros. Por exemplo, a primeira coisa que nós temos em mão, a Bíblia Sagrada. Depois nós temos outros livros de pesquisa, por exemplo, este livro, A Raça Humana, que é um livro que são subsídios da nossa lição. Mas também nós lemos um pouco Paixão pelas Almas, também o livro do Ibadep, A Trindade, e também usamos esse aqui para nos trazer fé, Heróis da Fé, escrito por Orlando Boyer. Então, você pode também, se quiser, ter esses livros. São livros maravilhosos que nos trazem mensagens preciosas da palavra de Deus. Então, nós temos aqui o primeiro tópico da nossa lição, Jesus, verdadeiro Deus, que é o primeiro tópico da lição. Sua eternidade com o Pai. O apóstolo Paulo afirmava a existência de Jesus na forma de Deus desde a eternidade. Escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí ele diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem. Veja que Paulo fala tanto Jesus igual como Deus, e agora ele vai dizer como homem, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus possuía a natureza de Deus e demonstrava a natureza de Deus externamente. Paulo também, escrevendo aos Colossenses, a igreja que estava em Colossos, capítulo 1, versículo 12 a 17, ele diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O Evangelho de João também afirma categoricamente a plena divindade de Jesus. Quando João escreveu o seu Evangelho, capítulo 1, versículos 1 e 2, ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Em João 14, 9, Jesus mesmo vai dizer: disse-lhe Jesus para Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 17, 5, quando Jesus orava pela igreja, ele disse: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então,
nós vemos aqui tanto o apóstolo Paulo quanto João falando da eternidade de Jesus com o Pai, que Jesus Cristo é antes de todas as coisas, que Jesus Cristo, ele demonstrava Deus externamente, ele é o Deus invisível que agora estava se revelando à terra. Tomé e João adoraram a Jesus. Veja, quando Jesus se revela a Tomé em meio aos discípulos e fala com Tomé diretamente, Tomé vai dizer assim: e Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Ele adora o Senhor. Também o apóstolo João, ele adorou ao Senhor. Na revelação que ele teve de Apocalipse, na ilha de Patmos, capítulo 1, versículo 2 e o versículo 17. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificava da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Agora, veja bem que agora o Senhor aparece para João. E no versículo 17, ele diz assim, e eu, quando o ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, tanto Tomé quanto João, eles adoram ao Senhor. Quando adoramos a Jesus, adoramos o verdadeiro Deus. Hebreus 1,6 está escrito, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, 7, 8. E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos do século, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Agora nós vemos aqui a adoração da mulher Cirofenícia, quando adorou o Senhor, em Mateus 15, 25. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. João 9, 35 a 38. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o, disse-lhe, aqui, logo após quando Jesus cura este homem que estava cego, este moço que estava cego, e Jesus o encontra novamente, Jesus pergunta a ele, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Então, quando nós adoramos a Jesus, nós adoramos o verdadeiro Deus. Precisamos estar sempre em adoração ao Senhor, tanto na igreja, quanto no nosso lar, no nosso trabalho, por onde vamos, devemos estar sempre adorando a Jesus com a nossa fala, com a nossa forma de ser, com o nosso comportamento, que deve ser um comportamento cristão. Cristo é tanto Deus como homem. Somente como homem Jesus poderia ser o redentor da humanidade. E somente como homem sem pecado, ele poderia morrer por nossos pecados. Primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, ele
Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Cristo é tanto Deus como homem. Agora Jesus como homem. Jesus nasceu como homem. Lucas descreveu o nascimento de Cristo quando escreveu o seu evangelho, capítulo 2, versículo 4 a 6 e também o versículo 7. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque José era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Maria era da descendência de Levi, não é? E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Agora veja no versículo 7. Jesus nasceu como homem e deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Agora, o crescimento e o aprendizado de Jesus como homem. Lucas 2, 38 a 42 e também Lucas 2, 46 e 47. E sobrevindo na mesma hora Ana, a mulher que adorou a Cristo logo após o seu nascimento. Cristo se revelou a Ana, ainda é criança, veja bem. E sobrevindo na mesma hora, Ana dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia, veja bem, se fortalecia espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Agora, o 46 e o 47 do capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo. Jesus, com 12 anos, já estava no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e também as respostas do menino Jesus. Deus, que crescia como homem, ele se fez homem. Jesus sentiu fome, sentiu sede. Jesus se cansou, chorou, sofreu e morreu. Estão aí todas as referências que você pode ler e meditar sobre quando Jesus sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, chorou, sofreu e morreu. Cristo possui uma natureza humana, mas ele não é uma pessoa humana. Jesus Cristo é o Deus homem, a segunda pessoa da Trindade. Cristo, em sua encarnação, não se transformou em uma pessoa humana e nem adotou uma personalidade humana. Ele assumiu uma natureza humana além da divina natureza eterna que ele possui. Veja o que diz alguns teólogos nas suas linhas de pensamentos. O que eles dizem? Alguns, porque há muitos. Mas, por exemplo, os ebionitas do século II diziam que Jesus era um homem notável, mas era um homem notável com dons muito especiais. Os docetistas
Diziam que Jesus era Deus e parecia homem. Os gnósticos dizem que Jesus e Cristo são duas pessoas diferentes. Eles dizem que Jesus foi um homem, filho de Maria. Cristo era um espírito que veio sobre Jesus no batismo e depois abandonou Jesus na crucificação. É o que dizem os gnósticos. Os arianos, no ano 280 depois de Cristo, diziam que Jesus é a criação mais importante, mas não é Deus. Os eutiquianos dizem que Jesus era só Deus e não humano. Então, na verdade, quando nós estudamos Trindade, e quando nós, dentro da Trindade, nós estudamos a cristologia bíblica, é um mistério. E este mistério, que às vezes fica confuso, com um ponto de interrogação, às vezes, na nossa mente, ele há de ser desvendado conforme a nossa fé na compreensão humana, em nome do Senhor Jesus. Alguns títulos de Jesus que nos esclarecem a sua natureza. Nós sabemos que Jesus tem vários títulos, que nós os chamamos, mas eu separei aqui 3 títulos mais importantes. Por exemplo, o Filho do Homem. Jesus aplicou esse título a si mesmo, o qual ele tem origem no Antigo Testamento. Daniel capítulo 7, versículo 13, ele disse assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que havia nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. Lucas 17, 30, ele diz, Jesus disse: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então Jesus aplica esse título a si mesmo conforme o que está registrado no Antigo Testamento. Ainda em Mateus 26 e o versículo 24, Jesus disse: em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. O Filho é um outro título, o Filho ou o Filho de Deus. Esse título significa que Jesus possui as qualidades da natureza divina. Marcos 9, 7 diz assim: e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouve. Então aqui a voz de Deus ecoa nos ares, a voz do Pai ecoa nos ares, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Mateus 11, 25 a 27, Jesus disse assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai. Então aqui o filho chama pai, então ele está dizendo que ele é o filho. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e as revelasses aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Jesus se revelou a você, graças a Deus também se revelou a mim, e quer se revelar ainda a muitas e muitas e muitas pessoas. Basta que as pessoas abram os seus corações para que Jesus seja revelado na sua vida. Também o outro título, Senhor. Então esse título ele honra a Jesus. No judaísmo, Senhor é uma palavra usada ao nome pessoal de Javé, que significa Deus. Portanto, Senhor significa Deus. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Mateus 8, 5 a 8,
ele descreve no seu evangelho, Mateus diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado, ou há de sarar, há de ter saúde. Então nós vemos aqui este centurião de Cafarnaum honrando a Jesus com esse título, chamando de Senhor, que significa Deus. Jesus, verdadeiro homem. Jesus ele é a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai a primeira, Deus Filho a segunda, depois Deus Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ele compartilha de todos os atributos divinos. Jesus assumiu características humanas a fim de cumprir sua missão redentora. Nós estamos já finalizando a nossa lição com esse assunto, falando sobre redenção, lembrando que o tema da nossa lição ele vem falando sobre isso, né? Como verdadeiro homem, Jesus demonstrou desconhecimento de alguns fatos terrenos que lhe aconteceram. Em Marcos 13:32 diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui ele está desconhecendo alguns fatos terrenos, porque se ele é Deus, ele vai dizer agora, nem o Filho, senão o Pai. Então Jesus ele é humano de fato, mas sem pecado, diferente de qualquer ser humano. Romanos capítulo 8, versículo de número 3, o apóstolo Paulo ele escreveu dizendo: porquanto o que era impossível à lei, visto como a lei estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho pelo pecado, condenou o pecado na carne. Na primeira carta que João escreveu, no capítulo 3, o versículo 5, ele diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então Jesus é humano de fato, mas sem pecado, diferente de qualquer ser humano. Jesus Cristo, o verdadeiro homem, ele não somente vive através de Deus, mas ele mesmo é Deus. Ele disse em João 14:9: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz mostra-nos o Pai. Então, na 1 de João 2:23, ele diz: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então ele não somente vive através de Deus, mas ele é o próprio Deus. O grande mistério da piedade, Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 16, ele diz assim: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então Jesus é verdadeiro homem, a humanidade de Jesus nos evangelhos. Como nós vemos a humanidade de Cristo nos evangelhos? O evangelho de Marcos concentra-se na humanidade de Jesus, tanto quanto qualquer livro do Novo Testamento. Mateus e Lucas focalizam as histórias do nascimento de Jesus como
aspectos de sua humanidade. Exemplo, nós temos as narrativas da tentação de Jesus, que focaliza então ali aspectos da humanidade de Jesus, ou seja, Jesus ele foi tentado, como nós somos também tentados. João já mostra que Jesus, como Verbo eterno, ele possuía plena humanidade. Capítulo 1 e o versículo 1 do Evangelho de João, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Também no versículo 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A apresentação de Jesus nos evangelhos, né? Aqui nós vemos a humanidade de Jesus nos evangelhos, mas como Jesus foi apresentado nos evangelhos. Jesus foi batizado por João no batismo do arrependimento, não para arrependimento, mas para cumprir a justiça. Jesus não teve pecado, ele ia arrepender-se do quê? Se ele não tinha pecado. Jesus repreendeu Pedro, purificou o templo, confrontou os fariseus, mandou os porcos para o mar, entrou no templo e expulsou os cambistas que negociavam dentro da casa de Deus. A Bíblia ainda enfatiza a resistência de Jesus às tentações e perseguições pelo poder do Espírito e sua resultante impecabilidade. Ou seja, Jesus resiste todas essas tentações, Jesus resiste aos confrontos que ele teve com pessoas inimigas da palavra de Deus, inimigas do Evangelho, e ainda ele resiste às perseguições, resiste às críticas, resiste às tentações, né? Ele resiste tudo isso pelo poder do que estava nele. Né? Na segunda carta que Paulo escreveu, no capítulo 5, versículo 21, já lemos aqui: aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele, então é em Cristo, que não teve pecado, que nós somos feitos justiça de Deus. Em Jesus é que nós somos feitos, que nós somos justificados por Deus em Cristo. Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus, a humanidade de Jesus nos evangelhos e a apresentação como Jesus foi apresentado nos evangelhos também. As profecias de Jesus no Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento. Por exemplo, o nascimento de Jesus, em Gênesis capítulo 3 e 15, quando Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus estava dizendo à serpente. Aqui Deus estava castigando a serpente, né? Que iria nascer um que feriria, que esmagaria a cabeça da serpente. Miqueias capítulo 5, versículo 2, ele diz: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isaías 7,14, portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então nós vemos aqui o nascimento de Jesus profetizado
no Antigo Testamento e agora acontecendo no Novo Testamento. Por exemplo, também nós temos a profecia de Isaías, e nós sabemos que Isaías foi um profeta messiânico que falou muito do nascimento, da vida, do fim da vida de Jesus. Então, Isaías no capítulo 53, versículos de 1 a 10, muito conhecido de nós, nós vemos uma explicação, um resumo do que Isaías estava dizendo. O braço do Senhor que ele fala ali é o Messias, Jesus o Cristo, que nasceu surgindo como um renovo em uma época, ou seja, um renovo em uma época quando Israel esperava um rei que nascesse em um palácio imperial. Porém, o Filho de Deus, que foi revelado como rei, ele nasceu no meio dos animais, em uma manjedoura, portanto, em uma terra seca. Israel também estava seco, sem lágrimas, sem graça, sem Deus, cuidando dos seus próprios negócios, buscando interesses da sua vida. Era uma terra seca. Isaías descreve também que o braço do Senhor não tinha beleza, não tinha aparência, não tinha formosura, nada que viesse atrair as pessoas, nada que viesse atrair os homens, que este era desprezado, rejeitado, sofrido e ainda experimentado no trabalho, e era a vergonha dos homens. Conforme Isaías, o braço do Senhor era Jesus Cristo, que tomaria em nosso lugar as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas dores, mas porém os homens o viam como uma pessoa aflita, viam Jesus como uma pessoa oprimida, que sofria opressão e depressão, como se fosse um castigo de Deus. O profeta descreve que ele foi ferido, não por castigo de Deus, mas por escolher ser ferido por nossas transgressões, e que essa escolha de sofrer seria um sacrifício dele, a fim de nos presentear com a paz. A paz que eu disse no início, nós temos esta paz porque nós temos Jesus. Se nós não temos Jesus, não temos paz. É por isso que precisamos nos entregar a cada dia mais a Cristo para que possamos ter paz. E quando nós temos esta paz, nós temos paz para oferecer às pessoas. Então, nos presentear com a paz. E então, através dos seus sofrimentos, nós temos paz, nós temos saúde, tanto física quanto espiritual. Nós podemos, mesmo às vezes enfermos, mesmo às vezes doentes, nós podemos ter a paz de Cristo, ter uma saúde espiritual que nos traz fé, que nos enche de esperança quanto ao nosso Senhor. Isaías continua ainda revelando que nossos pecados cairiam sobre ele, e por eles, pelos nossos pecados, é que Jesus foi oprimido. Por nossos pecados é que Jesus foi afligido e ele não reclamou. Como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Nem sequer abriu a sua boca. E Isaías, ele continua, ele prossegue as suas profecias nos versos 8, 9 e 10, descrevendo então a morte e a ressurreição de nosso Senhor. Jesus, verdadeiro homem. Gálatas 4, 4 e 5, Paulo escreve dizendo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos então a adoção de filhos.
Na plenitude dos tempos, significa que Jesus nasceu literalmente na sua completude, ou seja, no momento certo, no tempo que ele deveria nascer. Se Cristo fosse enviado em qualquer outro momento da história, o cristianismo não teria o mesmo impacto como tem hoje. Temos que deixar claro que todos esses acontecimentos, todas essas estratégias usadas para a disseminação, ou seja, usada para que o evangelho viesse a ser espalhado pelo mundo, não acontece por acaso, pois sabemos que tudo isso está por trás o nosso grande Deus. Ele conhece e sabe todas as coisas. Ainda falando sobre o verdadeiro homem, nós sabemos que 3 povos de culturas diferentes cooperaram para recepcionar Jesus. Se eu não me engano, na lição passada nós falamos das culturas, não, acho que na retrasada falamos da cultura. Então, 3 povos e culturas diferentes se prepararam, cooperaram para receber Jesus: os judeus, os gregos e os romanos. Israel cooperou por meio das sinagogas espalhadas por todas as nações, conforme está escrito em Atos 13:5, que a mensagem do Senhor chegou às sinagogas através de Paulo, através de Barnabé e outros que pregavam naquele tempo. Atos 19:8 também confirma isso. A Grécia cooperou com o seu idioma e também com a sua filosofia. Atos 11:20 diz que havia entre eles alguns homens chíprios e sirenenses, os quais eles entrando na Etiópia, eles falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Isso foi importante. Na época de Paulo também, Paulo confrontou as filosofias contra o Senhor nosso Deus. Atos 21:37, quando ia introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E eles disseram assim: sabes o grego? Então Paulo pôde dizer. Mas Roma também cooperou por meio das suas leis, o governo e também as estradas de excelente qualidade, estradas que foram feitas por Alexandre, na direção de Alexandre o Grande, que quis todo mundo, que quis alcançar o mundo, que quis andar pelo mundo todo, enfim, ele quis conquistar todas as nações e todo mundo. Então ele foi viajando e construindo estradas. Isso foi um preparo para que Jesus anunciasse o evangelho, para que Paulo também anunciasse o evangelho por onde eles passaram. Então, tudo isso, esses povos cooperaram para receber Jesus, para receber o evangelho, sem que eles soubessem, mas Deus sabe todas as coisas. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, nasceu em Belém da Judéia entre o ano 4 e 6, filho de José o carpinteiro e de Maria. A fé cristã na palavra de Deus crê que Maria foi concebida pelo Espírito Santo, mas terrenos, José era o pai de Jesus, Maria era a mãe de Jesus. Jesus nasceu no final do reinado de Herodes Antipas, que esse reinado acabou quando Roma dominava a Palestina. A data do nascimento de Jesus também é uma incógnita. 25 de dezembro era a data em que os romanos celebravam a festa do solstício de inverno. Que é isso? A noite mais longa do ano. A data de 25 de dezembro como o dia que Jesus nasceu não consta na Bíblia Sagrada. Essa data foi escolhida para coincidir com as festas do final de ano.
As primeiras fontes de informação sobre a vida de Jesus são os 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento, escritos pelos discípulos de Jesus, pelos seguidores de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. O terceiro tópico da nossa lição fala Jesus, o homem perfeito. Jesus era um ser humano semelhante a nós. Porém, ele era infinitamente melhor do que nós, pois ele não estava sujeito nem ao pecado original e nem ao pecado experimental, que nós chamamos de pecado de culpa. A humanidade de Jesus era real. E sendo Deus, ele não usou a sua divindade para suprir as suas necessidades. Jesus não transformou pedra em pães, e nem fez sair água da rocha, e nem multiplicou os peixes para aliviar a sua fome e a sua sede. Ele realizou milagres em favor de todos que lhe procuravam. Mas na cruz, quando ele precisou fazer algo para se livrar das suas dores, da crucificação que ele se entregou por nós, não é? Ele precisou fazer algo para se livrar das dores, da crucificação a qual ele não fez, mas ele se entregou pelos nossos pecados, ele sofreu as nossas dores, não é? Prenderam o homem perfeito, acusaram ele foi desprezado, ele foi escarnecido, ele foi feito como um boneco de brinquedo. Acusaram Jesus de ter pervertido o povo, ele foi acusado ainda de bandido, ele foi injustiçado pelos seus irmãos, os israelitas, a ser crucificado. Eles diziam: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás, crucifica Jesus. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto, triunfou no Calvário. Jesus passou pelas tentações, venceu com a palavra de Deus, passou pelo Getsêmani, orando ao Senhor, passou pela cruz, quando ele perdoou o pecado de toda a humanidade. Então ele triunfou, ele venceu a morte, ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. E porque Jesus está vivo, é que há hoje, nos dias atuais, essa perseguição sobre Cristo, essa perseguição da igreja, e querendo difamar a Cristo, dizer que Jesus não existe, dizer que Deus não existe, que ele foi um homem. Sabe por que eles fazem isso? Porque Jesus está vivo. Jesus não está morto, ele está vivo. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse Jesus. Então, o primeiro Adão fracassou no Éden, mas Jesus, o nosso Senhor, triunfou no deserto, triunfou no Calvário, vencendo a morte. Adão era homem, mas Jesus, sendo Deus, também era homem e venceu todas as tentações por nós, para que nele hoje nós possamos ser vivificados. E vos vivificou, disse Paulo em Efésios 2:1. A humanidade de Jesus não foi um fracasso, pois é nele que nós somos plenamente redimidos. Nós somos redimidos em Cristo Jesus. A sua humanidade não foi um fracasso, porque nem Cristo é que hoje nós encontramos a salvação para a nossa alma. Na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 47, ele diz: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra, ele é terreno. O segundo homem, o Senhor,
é do céu. Hebreus 12, 2. O escritor aos Hebreus disse: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus, à destra do trono de Deus. Estevão, antes da sua morte, ele disse: eis que vejo os céus abertos e um assentado à direita de Deus. Estevão via o Senhor. Jesus, o homem perfeito. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus Cristo também, o homem perfeito, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, disse Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 7, e ele continua dizendo: para que digo a verdade em Cristo e não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Jesus Cristo, nosso exemplo perfeito e caminho perfeito a ser seguido. João 13,15 ele disse: porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 14,6 ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é Deus Filho, ele é a segunda pessoa da Trindade. Aqueles que não creem na Trindade divina precisam fazer uma reflexão nesses textos bíblicos. Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, ou seja, Jesus estava sendo batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, o Espírito Santo. E agora vai aparecer o Pai, Deus Pai, né? Diz aqui: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Aqui está nítido, está clara a Trindade divina. Também quando Paulo ele abençoou a igreja de Corinto, na sua segunda carta está registrada no capítulo 13, o versículo 14, ele fala sobre isso. Ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amados e queridos irmãos, Jesus é o homem perfeito. Jesus, ele é Deus, mas ele é homem. Por isso ele entende as nossas necessidades, por isso ele compreende a nossa situação, por isso ele nos abençoa, por isso ele está conosco, ele te compreende, ele te entende, ele nos ajuda nos momentos difíceis que nós atravessamos. Ele sabe todas as coisas. Vale a pena nós servirmos a Cristo, vale a pena nós depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o homem perfeito. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe ricamente, poderosamente a sua família. E até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui com mais um estudo da Palavra de Deus na nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.